Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Desvelar de Deus. Duas mensagens importantes para entender o sétimo selo, a revelação do ministério e do mistério do Filho do Homem. Primeiro, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. E nessa mesma ordem, com esse mesmo assunto, a mensagem O Desvelar de Deus. Por que o desvelar de Deus? Para mostrar a revelação de quem Jesus Cristo é nesse dia que nós estamos vivendo. Porque o que transforma a nossa vida é conhecer a Deus. Conhecer a Deus para poder receber o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder ter vida eterna, porque no conhecimento da verdade é que está a vida eterna. E quando você conhece a Deus por revelação, veja, você conhece a Deus através de Jesus Cristo. Veja, nenhum demônio vai te enganar. Você nunca receberá a marca da besta. Você nunca será enganado, porque você conhece a Deus, conhece o seu caráter, conhece as suas obras, conhece a mensagem para o dia, conhece o plano de Deus para esta hora. Então, conhecer a Deus é a grande necessidade desta hora. Por isso que o grande mistério do sétimo selo, que quando ele foi aberto em Apocalipse 10, 7 vozes misteriosas soaram, e João ia escrevê-las. E disse o profeta que o anjo disse, não escrevas. Veja, e disse o irmão Branham, nesse mistério está a revelação de sua segunda vinda, nesse tempo, nesta hora, veja, para trazer a fé para o arrebatamento e para trazer o poderoso batismo com o Espírito Santo, para trazer a igreja em ordem, para a plataforma de fé para o arrebatamento. Então, Deus velado em carne humana. Veja, conhecer a esse Deus, saber que ele desceu aqui no tempo do fim, isso é um grande conhecimento. Veja, isso só pode vir por revelação, só pode vir pelo Espírito Santo. Veja, aí a igreja está se alimentando desse alimento secreto. Quem é Deus? Como ele vive? Como ele está operando nesse dia? Aonde que ele se escondeu nesse tempo do fim dos sábios e entendidos? Veja, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Veja, então, quando você pode ter acesso a Deus, conhecê-lo, comunhão com ele, porque não se pode ter comunhão com Deus sem conhecê-lo, sem saber onde encontrá-lo. Porque hoje há muito engano, há muita filosofia, há muita psicologia, há muita teologia para enganar as pessoas. Mas a verdadeira igreja, veja, ela viveria de fé na palavra, e fé é revelação. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, veja, o que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, não foi carne e sangue quem te ensinou. Em outras palavras, você não aprendeu isso de mim. Você não aprendeu de nenhum teólogo, de nenhuma igreja. Foi o Espírito de Deus quem te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Deus sempre esteve velado atrás de peles. No Velho Testamento eram peles de animais. Aqui no Novo Testamento são peles humanas. Mas ele sempre está velado. Ele tem que estar velado, porque ele precisa ser revelado aos seus filhos, ao seu povo. Veja, esses que terão acesso a essa comunhão perfeita com Deus através da sua palavra. Por isso que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, aquelas tábuas eram a palavra. Veja, e a palavra estava velada em Moisés. Ele era o único intérprete da verdade, por isso ele pôs um véu em seu rosto. Logo depois, ele coloca aquelas tábuas dentro da arca e as coloca atrás do véu.
Aquilo era a revelação de que a palavra sempre estará velada. Velada para os incrédulos, velada para os manufaturados, porém será revelada aos eleitos, àqueles que são predestinados para ver Deus nesta hora final, para não serem confundidos e terem acesso à árvore da vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho para onde? Para a árvore da vida. O caminho de volta para a eternidade. O caminho, o acesso para esse lugar secreto aonde Deus está escondido. Então, em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos a seguinte escritura: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Moisés colocou o véu porque ele estava velando o pilar de fogo, velando a Deus que estava encarnado nele. Veja, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Veja, o que tem que ser abertos são os olhos espirituais. Foi por isso que Eliseu orou a Deus para que abrisse os olhos do moço. E quando Deus abriu os olhos do moço, ele pôde ver as montanhas repletas de anjos com as espadas desembainhadas para pelejar pelo acampamento dos santos. Por isso, em Apocalipse 3, na carta à era de Laodiceia, está escrito: aconselho que compres colírio para que vejas. Veja, os olhos espirituais têm que ser abertos para poder ver Deus, para poder ver Deus além do véu. Veja, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja, os gregos foram até os discípulos e eles queriam ver Jesus, queriam ver Deus. Mas veja, Deus estava velado atrás daquela pele humana, daquele templo chamado Jesus. Note bem. Então Jesus não foi até os gregos. Jesus disse: se o grão de trigo, que era ele, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Veja, ali estava a grande revelação de que Deus se derramaria em sua igreja, porque ele foi o grão que morreu no Calvário. Veja, e quando aquela célula sanguínea foi rompida, o Espírito Santo que estava dentro daquela célula sanguínea, aquele Espírito era Deus. E ele foi enviado agora sobre a igreja. Veja, ele passou a ser velado atrás das peles humanas no seu corpo que é a igreja. Veja, por isso Paulo fala, todos nós com cara descoberta, não precisamos colocar um véu. Veja, o véu hoje é nossa pele. Deus está velado em nossa pele humana, em outras palavras, ele quis dizer isso. Então, na mensagem o desvelar de Deus, tomando esse tema muito importante, deixe-me abreviar aqui na mensagem, porque é algo muito grande. Então, parágrafo 97 a seguir. Agora, observe as próprias palavras que Jesus relatou de volta a eles. Pois eles vieram ver quem ele era e eles não podiam vê-lo. Eles viram a forma, mas Deus estava em seu templo. Deus estava em seu templo. Veja, velado na carne humana. Observem as palavras que ele disse. Se o grão de trigo caindo na terra
vem não morrer, fica ele só, vem. A hora está chegando, logo virá, quando o Filho do Homem há de ser glorificado. Vem, e ele deve partir dessa terra. Se esta hora não chegar, você nunca será capaz de vê-lo. Vem, ouçam, por que eles não podiam ver a Jesus? Ele estava usando uma máscara. Deus havia mudado de forma e tomado a forma de filho. Deus estava com uma máscara. Os gregos queriam um Deus, e aqui estava ele, mas eles não podiam vê-lo por causa do véu. Ainda é a mesma coisa hoje. Eles não podem vê-lo por causa do véu. Veja, está sobre suas faces. Lemos agora em 2 Coríntios, esses gregos estavam, veja, o Jesus estava mascarado para os gregos. Observe, ele lhes disse, se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só. Veja, eles não podiam entender como, porque eles não podiam vê-lo. Lá estava um homem, eles vieram ver a Deus e eles viram um homem. Vem? Eles não podiam ver a Deus, porque estava velado para eles. Agora, guarde isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles podiam dizer, nenhum homem poderia fazer essas obras, a não ser que fosse Deus. Nenhum homem pôde fazer isso. E como está aqui um homem, e até mesmo as obras de Deus são manifestas através dele. Bem, eles não podiam compreender que Deus estava velado. Esse é o grande mistério do sétimo selo hoje. É isso que as 7 vozes dos 7 trovões vieram revelar. Deus velado em sua carne, velado em seu povo, em seu profeta, no Elias de Malaquias 4, no anjo de Apocalipse 10:7. E hoje ele está velado em sua igreja. E o manufaturado, o incrédulo não pode ver. A virginésia não pode ver. Veja, ele estava velado em um homem, como ele sempre foi velado. Mas ele foi velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Por isso Jesus disse aos discípulos, destruí este templo e em 3 dias eu o levanto. Porque aquele Deus que outrora esteve atrás de pedras de animais, estava agora vivendo e habitando com os discípulos no templo humano chamado Jesus. Deus estava em um templo humano. Por favor, tenham bastante cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem Deus velado, se escondendo do mundo e velado ao ser humano. Veja, velado no ser humano, melhor dizendo. Aqui estava Deus. Aqueles gregos dizendo, queremos ver a ele. E Jesus disse, um grão de trigo caiu e morreu. Todas as suas ideias têm que morrer. Você tem que sair de seus próprios pensamentos, como aqueles discípulos estavam. Eles não podiam explicar a respeito de comer o seu corpo e beber o seu sangue, mas hein, eles haviam morrido para aquelas coisas. E eles estavam mortos, a princípio, eles estavam mortos em Cristo. Não importa o que ele fez ou o quanto parecia que ele havia fracassado, eles continuavam crendo nisso de qualquer maneira, vem? Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia e tudo mais. Havia nascido aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como o restante deles, mas aquele era Deus. Esse é o sétimo selo. Essa é a revelação. Aonde está o Filho do Homem? Onde você pode encontrar Deus hoje? Atrás de uma pele, Deus velado em seu corpo. Por isso que a verdadeira igreja está debaixo da unção de Elias para pregar a mesma mensagem. Veja, e somente o eleito verá o Espírito Santo atrás da pele da verdadeira igreja. Espero que te ajude. Nós vamos continuar. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Gosto muito de ler. Até breve, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.